Enquanto via aquelas pessoas chorando no chão, Eliseu se imaginou ali no lugar daquelas famílias. Imaginou que fosse ele, sua mulher e sua filha. E esse pensamento fez seu estômago revirar. Eliseu não conseguiu levar aquela casa abaixo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eliseu, de dentro do trator que pilotava, via as casas que foi ordenado a demolir. Ele, que tantas vezes já tinha visto pessoas chorarem e implorarem para suas casas não irem abaixo, odiava o seu trabalho cada dia mais. Ele se lembrava de que quando foi contratado, não gostou nem um pouco da função que deveria exercer. Ele sabia que iria desapropriar muitas famílias e interromper muitos sonhos, mas não havia o que ser feito. Ele tinha ficado 2 anos desempregado e foram momentos realmente difíceis em que ele precisou pegar pequenos empregos informais, mas nenhum deles supria todas as despesas e as necessidades que uma casa e uma família precisavam. Sua mulher também trabalhava, mas o seu salário não era o suficiente para pagar todas as contas. Então, enquanto punha abaixo as casas de várias pessoas desconhecidas, ele se lembrava de que fazia aquilo para manter a sua própria casa de pé. Porém, tudo mudou ao ver o olhar daquele senhor. Ele tinha um brilho intenso nos olhos, e Eliseu soube que aquela casa significava muito para ele. Além disso, várias outras pessoas que já haviam tido a casa demolida por outros tratores estavam chorando no chão, desoladas. Era uma visão devastadora. Enquanto via aquelas pessoas chorando no chão, Eliseu se imaginou ali no lugar daquelas famílias. Imaginou que fosse ele, sua mulher e sua filha. E esse pensamento fez seu estômago revirar. Eliseu não conseguiu levar aquela casa abaixo. Ele conseguia imaginar a vida daquele senhor. Muita labuta e muito esforço, muitos amores e uma família, tudo passando por aquela casa. Onde outras pessoas viam apenas concreto e as paredes riscadas com grafite, Eliseu via tardes em família em que os filhos e netos tinham tido as suas alturas medidas. E aquelas anotações eram aquilo. Ele conseguia imaginar a família na varanda, sob a noite estrelada e as brisas do início da noite. O senhor em uma cadeira de balanço surrada, balançando e descansando enquanto ouvia a família conversar. Aquilo não era só uma construção, era um lar. E foi com esse pensamento que Eliseu desceu do trator. Enquanto ele descia, conseguia ouvir o seu chefe gritando para que ele voltasse e terminasse o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, famílias que ainda não haviam tido suas casas demolidas agradeciam a ele e se ajoelhavam também. Eliseu caminhou até aquele senhor, chegou próximo a ele e o ajudou a se levantar. O senhor estava chorando tanto que tentava falar algo, mas Eliseu não conseguia entender. Então, ele simplesmente disse para o senhor parar de falar e tentar se acalmar. Eliseu passou o braço do senhor ao redor de seu pescoço e o ajudou a caminhar para longe da poeira. Os dois chegaram até um banco, onde Eliseu deixou o senhor sentado. Ele então foi até a sua mochila que estava no trator, pegou uma garrafa de água e a levou até o senhor, que bebeu a garrafa de água quase inteira. Eliseu, não conseguindo segurar a emoção, pediu desculpas ao senhor e o abraçou. Enquanto segurava aquele senhor num abraço apertado e reconfortante, Eliseu ouviu um som que primeiro ele não reconheceu, mas em seguida ele entendeu que eram palmas. Várias pessoas que estavam observando a casa que quase foi demolida começaram a aplaudir aquela cena do trabalhador que desistiu de sua função por causa do morador. E foi com essa frase que os jornais noticiaram a ação de Eliseu, pois muitas pessoas tinham filmado tudo com os celulares e mandado para a televisão. Além disso, o jornal noticiou que a ação de derrubar as casas naquela área tinha sido cancelada e que a empresa tinha recebido ordens para parar simplesmente por motivo de ordens superiores. Então, as casas que haviam sido demolidas tinham sido simplesmente por crueldade dos chefes da demolição. Eliseu assistia essas reportagens de casa e lamentava não ter conseguido salvar mais moradias. Ele também lamentava ter tanto tempo livre e nenhuma renda para ajudar no dia a dia da casa e da própria família. Isso porque ele tinha sido demitido depois que seus superiores souberam o que tinha acontecido. Mas Eliseu não se abalou tanto com a demissão.
Desde o dia em que desceu do seu trator, escolhendo ser humano ao invés de um trabalhador que segue ordens, ele já tinha decidido que não ficaria mais naquele trabalho. No fatídico dia, ao voltar para casa depois da demissão, Eliseu tirou de uma caixa empoeirada uma câmera fotográfica que tinha comprado há muito tempo. Ele tinha comprado o aparelho num momento em que era muito sonhador em sua juventude, quando gostava de visitar muitos lugares, muita gente e capturar momentos felizes através de lentes fotográficas. Nessa época, tinha a intenção de seguir a carreira de fotógrafo. Com o tempo, tinha desistido dessa profissão por achar que não daria certo. Então começou a trabalhar em lugares que o deixavam infeliz. Porém, depois de tudo o que havia acontecido em sua vida, ele decidiu tentar de novo. Eliseu tinha conversado com sua mulher, que tinha ficado muito orgulhosa de sua atitude em poupar aquelas famílias de ficarem desabrigadas. Então, ela tinha o motivado a seguir com seu sonho adormecido. Quando Eliseu pegou a câmera em suas mãos, limpou e ajustou a lente. Foi como se algo dentro dele tivesse despertado e ele sentiu uma felicidade genuína inundar todo o seu ser. Ele então saiu para as ruas sem nada em mente, pronto para fotografar o que lhe chamasse a atenção, como costumava fazer nos velhos tempos. E naquele dia, ele acabou fotografando muitos lugares belos e se sentiu feliz. Passada algumas semanas, Eliseu já tinha conseguido alguns trabalhos temporários como fotógrafo e ficava feliz quando as pessoas diziam que ele levava jeito para aquilo. Algumas pessoas diziam que ele deveria desistir, pois a profissão de fotógrafo era muito incerta, mas a maioria das pessoas o elogiavam e o motivavam. Eliseu continuou na profissão e foi contratado para fotografar um casamento. No dia da cerimônia, Eliseu vestia sua melhor roupa e foi trabalhar torcendo para que tudo desse certo. Ele adorava trabalhar com fotografia, mas percebia que o trabalho não estava lhe rendendo lucros e ele já estava começando a ficar desesperado. Ele precisava pagar contas que já estavam atrasadas. E se não conseguisse, precisaria implorar para que seu antigo chefe o aceitasse de volta. E ele tinha certeza de que seu chefe não aceitaria contratar de novo um empregado que havia desistido de sua função no meio do expediente. Eliseu então foi até a cerimônia de casamento e logo percebeu que tudo ali era muito refinado, elegante e claramente muito caro. Ele nem conseguia imaginar quanto dinheiro tinha sido gasto naquela cerimônia, mas era evidente que tinha sido muito. Eliseu fotografou o casamento e ficou feliz ao perceber que tinha conseguido tirar fotos muito boas. Acabou a cerimônia e todos foram até a festa. Eliseu falou seu nome na recepção para conseguir entrar na festa. E assim que ele disse o seu nome e sobrenome, teve a impressão que o porteiro tinha dado um pequeno sorriso, mas não entendeu o porquê. Dentro da festa, toda a elegância se mantinha, e Eliseu ficou admirado com a festa, mas mais ainda com as pessoas. Todas estavam muito bem vestidas, com roupas de marca e joias brilhantes e chamativas, mas a forma com que agiam era muito modesta e nem um pouco arrogante. As pessoas convidavam os garçons a se sentarem à mesa e comer também, e foram várias vezes até o porteiro da festa levar comida e bebida. Eliseu já tinha fotografado alguns casamentos e já tinha visto com mais frequência do que gostaria pessoas maltratarem empregados. Então, o respeito que sentiu por aquelas pessoas da festa foi enorme. Ele mesmo também foi convidado a sentar-se à mesa e comer. Ficou com vergonha, mas as pessoas insistiram e ele acabou aceitando. Eliseu então comeu alguns salgadinhos e bebeu um suco enquanto algumas pessoas puxavam conversas com ele. Perguntavam sobre como era a vida de fotógrafo e Eliseu respondia que era muito boa, mas que ele estava nela há pouco tempo e ainda estava se estabilizando. Enquanto falava sobre como era a rotina de limpeza e preparação das lentes de sua câmera, Eliseu ouviu uma voz conhecida. "Que bom que você aceitou vir, meu jovem. Procuramos em várias agências, mas vimos que você não estava cadastrado. Então perguntamos a alguns colegas e acabamos encontrando você." Eliseu se virou e constatou a sua suspeita. Era aquele senhor que tinha se ajoelhado para que a casa não fosse demolida. Eliseu ficou muito feliz em revê-lo. Se levantou, foi até ele e o abraçou. Os dois se abraçaram, felizes com o reencontro. Mas então Eliseu caiu em si e pensou: o que esse humilde senhor está fazendo em uma festa refinada dessa? Será que ele é parente de alguém?
Como se tivesse lido o pensamento de Eliseu, o Senhor deu risadas e disse: Você deve estar imaginando o que um velhote como eu está fazendo em uma festa chique dessa, né? Eliseu, como se tivesse sido pego fazendo uma travessura, sentiu seu rosto queimar e corou de vergonha. Mas o Senhor rapidamente lhe disse que estava brincando. Eliseu e o Senhor começaram a conversar. A conversa fluiu durante longos minutos, e ele contou a Eliseu que aquela casa que tinha sido poupada pela sua atitude bondosa era muito especial para ele, que ali dentro estavam muitas lembranças dele e de toda a sua família, conforme Eliseu tinha mesmo imaginado quando a viu. Por fim, ele contou a Eliseu algo surpreendente. Enquanto ouviu o Senhor falar, Eliseu descobriu que o seu nome era Osmar e que ele tinha 78 anos, 7 filhos e 10 netos. Uma família grande, feliz e unida, e que aquele era o casamento de seu filho caçula, o único que ainda estava solteiro, e que, por isso, a família toda tinha ido prestigiar o momento. Tudo aquilo emocionou Eliseu, mas o que realmente o impressionou foi descobrir que aquele senhor era dono da maior empresa audiovisual do país, e que um dos canais de televisão era dele. Eliseu então se lembrou que tinha visto Osmar aparecer na televisão algumas vezes, mas que ele preferia ficar mais nos bastidores e por isso não era muito reconhecido. Osmar tinha muitas empresas, muitos investimentos e muito dinheiro, mas para ele, o que realmente valia eram as lembranças familiares e as lembranças de suas origens humildes. Osmar tinha crescido em uma família muito humilde e tinha enfrentado muitas dificuldades como a fome, o desemprego e a doença que acometeu seus pais e deixou ele e seus irmãos órfãos ainda muito jovens. Depois disso, Osmar tomou as rédeas e passou a cuidar de seus irmãos e cuidar da casa. Ele trabalhava dia e noite quase sem pausas e conseguiu juntar dinheiro numa época em que a situação financeira de muitas pessoas era muito complicada. Com seu jeito extrovertido e otimista, ele conseguia conquistar os clientes e conseguia vender trabalhando como autônomo. Com ideias revolucionárias, ele conseguiu conquistar muitas coisas. Aos 78 anos, Osmar já tinha perdido 2 de seus irmãos, mas 3 ainda estavam vivos e eles sempre se reuniam. Nem todos tinham conquistado tantas riquezas quanto Osmar. Alguns deles tinham tentado fazer investimentos, mas não tinham se saído tão bem quanto ele. E por isso, Osmar costumava sempre ajudar os irmãos com suas finanças. Ele também tinha conseguido para seus irmãos alguns empregos e tinha garantido que todos tivessem dinheiro para manter as suas famílias. Em sua família, Osmar era conhecido por ser muito carinhoso e generoso e por sempre colocar o conforto de seus irmãos à frente do seu próprio. Ele se sentia feliz por conseguir manter a sua família tranquila e por conseguir manter todas as suas memórias seguras dentro de sua casa, na residência em que ele havia crescido junto aos seus irmãos. Quando seus pais faleceram, Osmar tinha ficado muito triste e perdido, sem saber o que fazer em sua vida, pois não tinha outros familiares e não soube a quem pedir ajuda. Ele então descobriu que as crianças que ficavam órfãs eram encaminhadas ao orfanato, e de lá poderiam ser adotadas por famílias diferentes e seriam separados. A ideia de ficar longe de seus irmãos fez Osmar ter muita força para lutar e vencer em sua vida. A dor de ter perdido os pais ainda existia, mas ele sabia que precisava lutar para não perder também os seus irmãos. Como era o mais velho dos irmãos, ele fazia questão de sempre recepcionar os agentes tutelares que iam à casa acompanhar o dia a dia deles. E Osmar, desde jovem, já era muito desinibido e inteligente, conseguindo convencer os agentes que tinha pessoas responsáveis cuidando deles. Ele inventou que tinha um tio e uma tia em casa, e sempre deixava panelas no fogão a lenha fervendo água que ele dizia que era comida. Com o passar dos dias, os agentes tutelares desistiram de ir à casa, pois acabaram se convencendo de que, de fato, tinha pessoas adultas vivendo ali. Na verdade, o orfanato da cidade era humilde e já estava lotado, e a última coisa que os administradores queriam era que mais crianças fossem para lá. Quando estava livre das visitas daqueles que poderiam levar ele e seus irmãos para longe, Osmar começou a ir para a cidade em busca de quaisquer trabalhos que rendesse a ele algum dinheiro. Ele começou a ajudar nas feiras da cidade, ajudando os clientes a levarem as suas compras para casa, auxiliando na limpeza e ajudando até mesmo nas vendas. Aquilo não rendia muito dinheiro a Osmar, mas o pouco que ele conseguia ia investindo em alimentos. Às vezes ele até preferia pegar os alimentos como pagamento ao invés de dinheiro.
Então, as panelas, que antes viviam cheias de água fervente, foram cada vez mais se tornando panelas cheias de feijão, carne e sopas. Osmar adquiriu muita experiência nesse período da vida e amadureceu muito. Conforme foi crescendo, seus irmãos também começaram a trabalhar e todos mantinham a despensa cheia. Osmar, ainda adolescente, começou a investir em um produto que se tornou muito rentável com o tempo e logo conquistou muitas riquezas, mas nunca deixou que isso afetasse o seu jeito humilde e bondoso. No centro de todas as conquistas estava a casa, aquela mesma que quase foi abaixo por meio do trator que Eliseu pilotava. Era naquela casa que Osmar via todo o seu recomeço. Era ali que tinha nascido e crescido, e era por isso que ela era tão importante. Ele também contou a Eliseu que sempre achou que a casa estivesse em um local legalizado, mas que tinha descoberto naquele momento que aquela área era irregular. Ele contou que tentou conversar com os empregados da empreiteira que tinha ordenado a destruição e explicar que ele era empresário e poderia acertar o valor do terreno, ou pelo menos tentar. Mas ninguém o ouvia. As pessoas o olharam como se ele fosse maluco, e isso foi muito difícil. Ele deveria ter ligado para alguém, mas achou que não teria tempo, pois já estava vendo os tratores se aproximando, e foi por isso que ele se ajoelhou. Ele falou que ao perceber que a casa viria abaixo, se desesperou e tentou falar algo. Tentou implorar, mas que acabou apenas balbuciando palavras sem nexo. E foi nesse momento que Eliseu se aproximou dele. Você foi um anjo, Eliseu. Você fez tudo isso a troco de nada. A essa altura, várias pessoas estavam em volta de Eliseu, ouvindo a história de Osmar. E emocionadas ao entenderem tudo, muitas sorriam para Eliseu, elogiando a ele e a sua coragem. Eliseu sentiu a garganta se fechar e também começou a chorar. E dessa vez, quem o amparou foi Osmar, que disse a ele para procurá-lo ao fim da festa. Eliseu continuou fotografando, fazendo o trabalho que amava, e no fim da festa, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, foi conversar com Osmar. Primeiramente, Osmar deu um abraço em Eliseu e o agradeceu novamente por toda a coragem e pela forma respeitosa com que foi tratado em um momento tão difícil. Ele contou a Eliseu que quando se tornou mais velho, muitas pessoas passaram a vê-lo como um estorvo e não como uma pessoa que já tinha feito muito em sua vida e estava no momento de sossegar e aproveitar os frutos do próprio trabalho e que era bom ser respeitado. Ele também disse que entrou em contato com as famílias que tinham sido desabrigadas e que tinha dado casas a elas, garantindo que todas aquelas pessoas tivessem um lar no qual pudessem dormir sossegadas. Eliseu sentiu um alívio imenso ao ouvir isso. As lembranças que tinha de famílias no chão chorando desesperadas se transformaram em imagens de jantares em família nas casas novas que aquelas pessoas tinham ganhado. Mas Eliseu teve mais uma surpresa que quase o deixou sem ar. Osmar continuava falando, mas ele nem conseguia acreditar. Osmar disse que tinha riquezas demais e que nem sabia mais o que fazer com tanto dinheiro, mas que Eliseu tinha aberto seus olhos e ele iria ajudar muitas famílias que viviam em situação de rua, dando casas a elas e ajudando com a alimentação. E além disso, daria uma empresa para Eliseu para que ele pudesse continuar trabalhando como fotógrafo, que era seu sonho, mas que também tivesse uma renda fixa para sustentar sua mulher e filha e para que nunca faltasse nada a eles. Eliseu precisou se sentar, pois tremeu ao ouvir isso. Ele não conseguia acreditar. Ele disse a Osmar que tudo o que tinha feito era apenas por querer ajudar e não esperando nada em troca. Mas Osmar disse que sabia. Ele disse que via nos olhos de Eliseu a bondade dele e que isso estava em falta no mundo, e que por isso ele merecia tudo de bom que viesse para ele. Eliseu pensou em recusar, mas Osmar disse que a empresa seria passada para o nome dele e que ele deveria aceitá-la sem culpa alguma e ser feliz. Meses depois, quando já tinha a empresa em seu nome, Eliseu ainda tinha dificuldades em acreditar que aquilo era real. A sua situação financeira tinha melhorado tanto que ele conseguia passar mais tempo com sua mulher e filha, e isso o enchia de alegria. Osmar tinha se tornado um amigo próximo e sempre ia à casa de Eliseu almoçar. Enquanto fotografava os lugares que mais achava lindos na cidade, Eliseu se sentia o homem mais feliz do mundo. E ele transmitia essa paz aos outros, fazendo doações e ajudando muitas famílias sempre que podia. E ao fim de toda a tarde, ele gostava de fotografar a mais linda de suas conquistas e aquilo pelo qual ele tinha lutado e perseverado durante toda a sua vida. Sua mulher e sua filha, os seus amores mais verdadeiros. Você acha que Eliseu agiu corretamente?
comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.